A pedra angular era a pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações de outras pedras, alinhando toda a construção. Ela é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama fundamento da construção. A pedra representa as pelejas do Brasil, representa o eixo, saúde, educação, segurança, infraestrutura, ciência, tecnologia, emprego, renda, enfim, ela aponta para a estrutura do país que queremos, da nação que sonhamos. O que o Brasil precisa fazer para tornar-se um país desenvolvido, uma nação chamada de primeiro mundo? O que fazer em momento de crise? Há décadas nos deparamos com obras acadêmicas, filmes, poemas, letras de canções, pronunciamento, sentenças judiciais, cujos autores apontam as mazelas do nosso país e espelhando o inconsciente coletivo do nosso povo. Perguntam, e as respostas? Onde estão as respostas? Enfim, avançamos. Para sermos um país do futuro, precisamos de mais investimento. É só perguntar ao povo e ele dirá, em saúde, como por exemplo, no Sistema Único de Saúde, o SUS, precisamos aprimorar a distribuição em termos regionais de profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da área. Embora o sistema público de saúde tenha melhorado, não dá para negar, nas últimas décadas, precisa ser continuamente aprimorado, uma vez que se relaciona diretamente com a preservação e a qualidade da vida de todo o nosso povo. O SUS, nas últimas décadas, tem enfrentado muitos desafios, entre os quais podemos citar o rápido processo de urbanização vivido pelo Brasil. Essa migração, campo e cidade, resultou na criação ou expansão de municípios sem infraestrutura de serviços públicos básicos necessários, como o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, o recolhimento do lixo. Na educação melhoramos? Sim, melhoramos. Contudo, ainda temos uma longa caminhada pela frente. A taxa de alfabetização, por exemplo, é um dos indicadores mais importantes para avaliarmos esses desafios a serem enfrentados, pois revela a situação educacional e, consequentemente, as condições sociais do país, porque todos nós sabemos, nada acontece sem investirmos na educação. Segundo dados do IBGE, os resultados do censo de 2010 indicam que aproximadamente 91% da população brasileira com 10 anos ou mais anos são alfabetizados. Em comparação aos resultados do censo de 2000, a situação da alfabetização melhorou no país, pois a taxa de alfabetismo diminuiu de 12,8% para 9% em 2010. Mas apesar dos avanços que aqui eu reconheci, temos ainda um percentual muito alto, 9% de não alfabetizados. O que equivale a dizer que aproximadamente no Brasil, 18 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever. Os especialistas na área, senador Medeiros, são unânimes ao apontar que se o Brasil não educar adequadamente a sua população e qualificar, eu venho do ensino técnico, por exemplo, e qualificar a mão de obra disponível, dificilmente conseguirá manter um crescimento sustentável. Segundo esses estudiosos, a solução definitiva para a educação brasileira passa pela valorização dos professores, que além de não serem reconhecidos pelo seu mérito, recebem salários indignos. São inúmeros estados que não pagam sequer o piso para um professor, inclusive o meu. Com honrosas exceções,
carecem de mínimas condições, inclusive de trabalho. Na infraestrutura, energia, telecomunicações, rodovia, saneamento, o Brasil investe por ano cerca de 2,5% do produto interno bruto, no nosso PIB, percentual que está estacionado desde a década de 80, um patamar insuficiente para repor o que é depreciado e ainda expandir a capacidade de oferta. Ou seja, o Brasil investe pouquíssimo para um país que almeja ser uma verdadeira nação de primeiro mundo. De acordo ainda com especialistas, teríamos que investir pelo menos 3% do PIB para manter o estoque de infraestrutura existente, para reduzirmos a discrepância com países emergentes, com alto crescimento. Deveríamos investir aqui, segundo eles, pelo menos 5% do PIB de forma contínua. O quadro se torna ainda mais grave porque, além de investimentos poucos, investimos mal. Nesse capítulo eu também abordo outros temas, como ciência e tecnologia, criação de emprego, direitos trabalhistas e sociais, valorizo o empreendedorismo e valorizo, até porque fui aluno, as escolas técnicas. No final, também desse capítulo eu cito um poema de Afonso Romano de Santana, que diz: que país é esse? Traduzido por vários idiomas, leio aqui somente um pequeno trecho. Venho de um berço esplêndido para um futuro radioso, e éramos maiores em tudo, discursando rios e proteção, e uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento. Uma coisa é um país, outra o aviltamento.